Hora do seu noticiário local, Cidade Alerta Bahia chegando com muita notícia e informação. E eu tenho, por falar nisso, notícia urgente. Pessoas baleadas dentro de um centro comercial, bairro da Pituba. Léo Rodrigues chegou momentos após essa ocorrência e eu já quero ir direto, ao vivo com ela. A gente começa o Cidade Alerta em cima desse fato. Léo, o que aconteceu na tarde de hoje nesse centro comercial? Boa noite para você. Boa noite, Ula. Muito boa noite a todos que assistem ao Cidade Alerta Bahia. Foi uma tarde de caos, de muita correria nesse centro comercial aqui no bairro da Pituba, por uma tentativa de assalto. Segundo testemunhas, 3 homens armados, um deles bem vestido, de terno, inclusive, teriam tentado assaltar uma joalheria neste shopping, no primeiro piso. E aí houve vários disparos, pelo menos de 5 a 10 disparos. Eles tentaram render um segurança que ficou baleado na perna. As pessoas assustadas, sem entender muito bem o que estava acontecendo, se jogando no chão, correndo, lojas sendo fechadas e esse homem baleado na perna, esse segurança. Há informações também de que uma cliente, uma senhora, teria sido atingida de raspão. A polícia, muita movimentação policial da 35ª Companhia de Polícia Militar aqui no momento em que tudo aconteceu, mas ninguém foi preso até agora. A delegada Marita Souza está aqui no estabelecimento comercial tentando ver as imagens de segurança, vai falar com a nossa equipe, mas foi uma tarde de muito susto, de terror, de correria nesse centro comercial, um centro de alto padrão aqui na Pituba, aqui na Avenida ACM. Eu conversei com testemunhas que ouviram os disparos e disseram, que foram de pelo menos de 5 a 10 disparos. Imagine isso durante uma tarde, por volta das 4 horas da tarde, no shopping que estava completamente lotado. O segurança foi socorrido por equipes do SAMU, saiu com a perna enfaixada, estabilizado e levado para uma unidade de saúde aqui da região. Já a senhora que ficou ferida de raspão foi socorrida pela própria filha e levada para uma unidade de saúde particular. Eu volto daqui a pouco com todos os detalhes sobre essa história, ouvindo também essas testemunhas que estavam no momento dessa correria, desse corre-corre desse centro comercial, Iula. Obrigada, Léo Rodrigues, trazendo as primeiras informações em relação a tudo que ela apurou. Chegou logo depois que tudo aconteceu, movimentação intensa de viaturas, um centro comercial extremamente conhecido e tradicional ali pela Pituba e Taigara. Uma referência para os moradores da localidade, até mesmo por pessoas de uma certa idade, que costumam frequentar, utilizar como um centro de compras oficial para compras do dia a dia, sem contar o número que a gente tem de empresarial que fica na parte de cima. Então a movimentação de consultórios médicos, pacientes, especialistas de diversas áreas circulam e muito por esse local. E o registro é de muito pânico e muito medo na tarde de hoje. Esse é o flagrante da equipe de Léo Rodrigues, no momento em que o segurança, baleado na perna, é socorrido por uma equipe do SAMU, acompanhado aí pela Polícia Militar, e ainda um trabalho em curso dentro desta unidade, dentro desse centro de compras, para todo um levantamento desta ação ousada e criminosa. Estamos falando de uma área nobre aqui da capital baiana, centro de compras conhecido. E eu vou agora para um rápido intervalo e na volta eu trago outros detalhes, ouvindo testemunhas e a delegada com atualizações desta ocorrência. Até já. De volta com o Cidade Alerta Bahia e eu volto a falar do caso que aconteceu em um centro comercial lá no bairro da Pituba. Léo Rodrigues, que chegou logo após tudo ter acontecido e levantou ali as primeiras informações e tem trazido para a gente um balanço de tudo que aconteceu por lá. E a gente vai convocar novamente Léo Rodrigues para ela seguir atualizando essas informações, porque certamente você chegou já a conversar com testemunhas. É um local extremamente movimentado, né, Léo? Tanto de clientes quanto de vendedores, trabalhadores. Eu destacava também a parte superior, com muitos consultórios médicos. O clima nesse momento aí, Léo? É isso, o clima de
de medo, as pessoas ficaram realmente muito assustadas. Imagine que isso foi por volta das 4 horas da tarde e especialmente hoje, numa sexta-feira, o shopping estava completamente lotado. Eu entrei no shopping, eu entrei no piso onde tudo aconteceu, ainda cheguei a visualizar o atendimento ao segurança que teve a perna baleada e o shopping estava completamente lotado. Então, no momento em que os disparos aconteceram, as pessoas começaram a se jogar no chão, as lojas começaram a fechar, houve gritaria, houve corre-corre e muitos disparos. Há informações de que um desses 3 homens que entraram para tentar, isso é informação ainda de testemunhas, essa informação ainda precisa ser confirmada pela polícia, de que seria a tentativa de um assalto a uma joalheria, mas chama a atenção de que um desses homens estaria vestido de terno, né? E aí isso corrobora para que essa versão seja real, de que ele estaria ali tentando entrar numa joalheria para despistar bem vestido, que é assim que eles costumam agir. E aí, esses 3 homens, para tentar neutralizar um segurança que estava próximo, atiraram, tentaram pegar a arma dele, um revólver 38, e acabaram disparando contra a perna deste homem que foi atendido pelo SAMU. Eu conversei com 2 testemunhas que estavam no momento, que ouviram os disparos, que contaram o momento desse susto aqui e dessa correria, desse caos nesse shopping, que, como você disse, é um shopping bem tradicional aqui na Pituba, na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Estava no shopping no momento do assalto, o que é que você chegou a ver ou ouvir? Eu cheguei a ouvir muito tiro, aquele tumulto, aquela coisa, todo mundo trancando as portas. Eu só vi isso mesmo, só ouvi isso, na verdade. Quantos tiros? Que eu ouvi uns 10. 10 tiros? Sim. Correria, tumulto? Foi, todo mundo trancando as salas. Você estava no mesmo piso do assalto? No mesmo piso do assalto. Tava com o cliente na loja e eu só vi o primeiro disparo, depois foi 5 de vez, o pessoal jogando no chão, correndo. E aí eu fechei a loja, subi, vi aquele pânico todo, né? Shopping bastante cheio hoje. O pessoal desmaiando cliente, lojista também. E aí depois a gente viu, né, que a cliente foi baleada na perna, o segurança também, foi caos. Informações é que foram 3 homens, que foi tentar puxar a arma do segurança, não sei exatamente. E aí aconteceu isso aqui no shopping. Uma correria, um pânico? Foi total. Muita gente se jogando no chão. Muita gente, inclusive eu. Agora teve uma cliente que foi também baleada. Foi, ela tomou um tiro na perna e não esperou a SAMU, a filha pegou, já levou pro hospital, não sei o que aconteceu depois. A informação é de que seria numa lotérica ou numa joalheria? Joalheria. A informação foi na joalheria, que é na ala B do shopping. O que chama a atenção, Iula, é a ousadia desses criminosos, porque um shopping lotado na tarde de sexta-feira, entrar dessa forma e causar toda essa confusão, atirando com vários disparos, atingindo segurança, atingindo também uma senhora que foi pega de raspão e levada para o hospital pela própria filha. Isso chama bastante atenção e as informações é que 3 entraram e que um estaria aqui do lado de fora num carro para dar fuga, como eles normalmente costumam agir. Essas informações foram levantadas por testemunhas, pessoas que estavam dentro do shopping, que ouviram os disparos. As pessoas também ficam na dúvida se foi realmente nessa joalheria. Isso ainda precisa ser confirmado pela polícia e a gente está aguardando a doutora Marita Souza, que está aqui no estabelecimento, olhando as imagens das câmeras de segurança e confirmou que vai conversar com a gente ainda hoje para trazer mais detalhes, mais informações. É com você. Obrigada, Léo. A gente te aguarda, então, a qualquer sinal da delegada, a doutora Marita Souza, você aciona a gente, a prioridade é sua, com atualizações em relação a esse caso. Enquanto isso, eu vou seguindo daqui, acompanhando essas imagens. A gente, claro, torce pela recuperação deste vigilante baleado, certamente essa é a informação inicial. Uma das vítimas dessa situação, como o Léo bem destacou, muito ousada pela localização e pela forma como tudo aconteceu.
horário cedo, em plena luz do dia, grande movimentação. E eu já quero convocar meu querido Calil, porque eu quero, inclusive, Calil, repercutir contigo que há 12 anos, esse mesmo local vivia uma situação muito semelhante, onde uma senhora que passava ali por aquela lateral, que é ali uma parte também do estabelecimento, um corredor importante do estabelecimento que vai ali, né, à margem de todas as lojas, não resistiu. O que eu quero dizer com isso? 10 tiros disparados agora à tarde. Poderia ser uma tragédia muito maior, não é isso, Calil? Boa noite para você. Boa noite para você também, Iula Braga. Um abraço para o telespectador do Cidade Alerta Bahia. Foi-se o tempo, Iula, em que nós nos sentíamos seguros dentro de um shopping center. Aliás, aquele que não queria ir para um comércio aberto em ruas, comércio de rua, como a gente fala, com medo da periculosidade, com medo da violência, ia exatamente para o shopping. Mas o que a gente está vendo, e você narrou muito bem, não é o primeiro caso. Dentro de um shopping center, onde você imagina que a segurança seja reforçada, e aí a notícia de um tiro disparado, depois mais 5, depois mais 10. Imagina um shopping center numa sexta-feira com bastante movimento, como você está vendo aí. As pessoas se jogando no chão, tentando entender o que estava acontecendo naquele piso onde o assalto aconteceu. E aí você vê o segurança do estabelecimento, da joalheria, provavelmente, baleado, sendo encaminhado para o hospital, sendo socorrido pelo SAMU. Uma senhora que tomou um tiro de raspão. A mão de Deus, mais uma vez, se sobressaindo sobre aqueles que estão em perigo. E foi o caso dessa senhora, que poderia ter sido fatal. Mas graças a Deus, felizmente, foi um tiro de raspão. Eu, mais uma vez, eu vou parafrasear aqui o meu amigo, colega Adelson Carvalho. Terra do medo, onde você não se sente mais seguro nem dentro de um shopping center. Então imagine essa senhora daqui uns dias, quando felizmente voltar, depois de ser medicada, vai pensar 2 vezes antes de ir nesse shopping, por exemplo. Então tá cada dia mais difícil você viver em segurança. Nem dentro de casa, nem na rua e nem dentro de um shopping. Que você, repito, imagina que vai ter segurança. Que você vai poder, por exemplo, sentar num restaurante, numa lanchonete, dentro de um shopping, vai tomar o seu lanche sem o risco de sofrer um assalto ou de ter uma bala perdida, ledo engano. Essa senhora foi baleada dentro do shopping. Não foi, telespectador, você que está chegando agora, foi na porta do shopping, não. Foi dentro do shopping, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, aí na Pituba. Então a gente pede aí pelo pronto restabelecimento desse profissional que está ali com uma bala na coxa. Você vê aquele pano branco ali que foi feita, foi colocado ali para amarrar, para estancar o sangue. Ele baleado, e a senhora também que foi baleada no rosto. Então a polícia vai investigar essa tentativa de assalto a essa joalheria que aconteceu na Pituba com 2 pessoas baleadas, Iula Braga. Exato, a gente também tem que aqui lembrar, como você bem destacou, da outra vítima já socorrida para uma unidade de saúde particular pelos próprios familiares. Imagine o momento da correria, do desespero. A gente está falando de uma área nobre aqui da capital baiana. Olha do jeito que a gente está, o jeito que a gente está vivendo. De ponta a ponta, a gente tem estabelecimentos comerciais, centros comerciais renomados, com lojas, inclusive, de alto poder, de alto padrão. Um grande shopping numa extremidade e outro grande shopping em outra extremidade. São moradores do bairro do Itaigara que frequentam e utilizam diariamente esses estabelecimentos, achando que estão seguros, achando que ali dentro estão protegidos. Mas, infelizmente, a violência que a gente tem vivido tem sido extremamente democrática.
chegando cada vez mais a todos os locais aqui da capital. Ontem mostrávamos aqui denúncias e queixas de moradores da Graça. Outro local de alto padrão. Hoje a gente noticia uma tentativa de assalto com pessoas baleadas, desespero, 10 tiros disparados. Testemunhas relatam isso. 2 vítimas baleadas. E como lembrei, não é a primeira ocorrência desse tipo no local. Há 12 anos, uma senhora de 62 anos perdeu a vida num crime exatamente igual. E de forma mais recente, há 1 ano recém-completado, um taxista foi esfaqueado na porta desse mesmo centro, desse mesmo estabelecimento comercial. Isso só reforça o quanto a criminalidade se sente à vontade para agir nesse ambiente. Um ambiente de alto padrão, uma área nobre, mas que infelizmente entregue à violência. Deixa eu retomar meu contato com o Léo Rodrigues, ela já está na companhia da delegada, a doutora Marita Souza, conforme prometido, não é isso, Léo? Te disse que você tinha prioridade para a gente atualizar este assunto e agora já quero transferir para você para que a gente possa ter mais informações. Se trata mesmo de uma tentativa de assalto a uma joalheria, Léo? É isso que a gente vai perguntar agora à doutora Marita Souza. A gente ouviu várias testemunhas, eu cheguei aqui logo após o ocorrido e as testemunhas falam que teria sido uma tentativa de assalto a uma joalheria, inclusive que um dos 3 que entraram no estabelecimento, que entraram no shopping, estaria muito bem arrumado até para disfarçar. Isso se confirmou, doutora? Bom, nós estamos investigando toda a situação. Sabemos que foram 3 indivíduos que adentraram. Eles não conseguiram chegar a anunciar o assalto, nem a joalheria, nem a outro sistema qualquer, nem a outra loja. Mas o segurança percebeu de imediato que poderia ser um assalto. Eles também perceberam que o segurança estava desconfiado e aí foi que nesse momento começou o tiroteio. E, na verdade, são 3 indivíduos entraram, tinha mais um no carro aguardando. A gente conseguiu, com as imagens, acompanhar toda a trajetória deles, né, como eles se movimentaram e também levantar o veículo que eles estavam utilizando. Era um carro que estava aqui do lado de fora, um carro cinza. Sim, exatamente. Se já foram imagens encaminhadas para o setor de inteligência, para poder trabalhar todas essas imagens e chegarmos aos autores, a identificação dos autores. Então chegou a haver troca de tiros entre o segurança e os 3 criminosos. Sim, o segurança chegou a disparar tiros também. Ele acredita que possa ter baleado algum deles, mas nas imagens, quando eles correm, a gente não dá para verificar que um deles estava baleado. Mas a gente consegue verificar bem as imagens deles e provavelmente logo mais estaremos com a identificação deles 3. Uma cliente também teria sido atingida de raspão. Sim, exatamente. Foi atingida de raspão e o segurança também, mas os 2 se encontram bem, fazendo sutura e foram atendidos já, estão em hospital e se encontram bem. Como a polícia já tem as imagens do carro, alguma já suspeita, alguma identificação desses 3 elementos? Sim, estamos trabalhando com essa situação e muito em breve estaremos com a identificação deles. Mas as imagens realmente estão nos ajudando muito, tanto dos meliantes como também do veículo. Agora chama a atenção, doutora, a ousadia desses criminosos, porque o shopping estava cheio, inclusive com bastante seguranças, né? Exatamente, o segurança estava atento, tanto que reagiu de imediato e evitou o assalto. Qual o próximo passo da polícia? A polícia agora está investigando para poder chegar à autoria e, chegando à autoria, eles serão presos. Acredita que isso deve demorar, está próximo de acontecer? Bom, a gente não pode definir tempo, mas já conseguimos avançar bastante nas investigações com as imagens e a identificação do veículo. O que aparece nas imagens? Bom, aparece justamente o movimento deles, quando eles adentram a loja e quando começa o disparo de armas de fogo. Uma outra loja, não a joalheria? Na verdade, isso ocorre no corredor. Não houve, eles não adentraram em nenhuma loja nem a joalheria. Todo o fato ocorreu nos corredores. Por isso corre-corre, as pessoas se jogando no chão. Exatamente, exatamente. Tá ok, delegada, muito obrigada pela entrevista. Iula.
Exato, Léo. Eu tenho comunicação com o Léo, só para a gente poder interagir um pouquinho com a delegada. Ô, Léo, você mesma trouxe a informação do que foi passado pelas próprias testemunhas, é que eles tentavam ali aparentar, obviamente, que eram clientes do shopping, pelas vestimentas, pelo comportamento, ainda que os seguranças tivessem percebido, e por isso toda essa suspeita que agiriam a uma joalheria. O questionamento que eu faço é que certamente se trata de uma equipe organizada, que arquitetou muito bem essa ação, ainda que tenha fugido ali do controle, né? Então é isso que eu quero saber da delegada, né? Seria ali, pode se tratar de um grupo criminoso especializado nessa prática criminosa, ataques a esse tipo de estabelecimento? A Iula quer saber, pela atuação desses 3 criminosos, né, bem vestidos, que eles costumam agir assim para despistar, para se passarem como clientes. Trata-se de pela experiência da polícia, de uma organização especializada neste tipo de crime? Bom, não podemos ainda afirmar essa questão. Agora, da forma que eles adentraram e que colocaram o veículo e tudo, a gente entende que eles elaboraram bem como é que eles iriam agir. Foi uma ação planejada, né? Sim, sem dúvida alguma, foi uma ação planejada. Agora, o que chama realmente a atenção é planejada no momento de bastante movimentação no shopping. Isso é comum? Bom, o shopping tem horário de funcionamento. Para eles seria mais fácil, talvez, praticar esse assalto no momento que tivesse a loja aberta. Então, pode ter sido isso, mas de qualquer forma, ainda não sabemos qual era a intenção exata deles, até porque eles foram impedidos de imediato. Então, a gente vai só depois se prender que a gente vai saber exatamente qual era a intenção, se era roubar lojas e qual loja. Isso ainda precisa de confirmação, né? Mas as informações de testemunhas e que seria e foi no corredor de fato, onde havia uma joalheria no piso 1, que toda essa ação acontecia, como a doutora falou, nos corredores, e por isso esse pânico todo, Iula, as pessoas correndo, as pessoas se jogando no chão, e essa tarde de caos aqui nesse shopping no bairro da Pituba, na Avenida Antônio Carlos Magalhães. É com você. Obrigada, Léo. Agradeço também a doutora Marita Souza por ter trazido essas informações. Ela que foi a campo logo que tudo aconteceu para ver já de perto, levantar essas imagens, ter acesso a essas imagens, porque essas informações, esse tempo-resposta, ele pode ser decisivo para chegar até o grupo que agiu. Saber o carro que utilizou, saber a rota, certamente câmeras de segurança de toda a localidade ali do bairro do Itaigara, onde está situado esse centro de compras. Então são informações valiosas que podem otimizar o trabalho da polícia. Como ela disse, imagens já encaminhadas, inclusive para o Departamento de Inteligência, que certamente já está fazendo todo esse traçado em relação a essa ocorrência. Mas eu quero convocar novamente Calil, porque chama muita atenção a própria delegada. Também reforça. Foi uma ação planejada, não deu do nada na telha e disse vou ali invadir um shopping, né, Calil? Mas com certeza, meu abraço à delegada, a doutora Marita Souza, grande delegada. E a experiência dela exatamente coloca isso em evidência, porque ninguém vai decidir assim de sã consciência. Bora ali assaltar um shopping, vamos ali numa joalheria. Claro, foi tudo premeditado, foi tudo estudado, o horário de funcionamento, a hora de maior, menor movimento. Os caras chegaram aí várias vezes. O que eles não contavam, provavelmente, era com o efeito surpresa da reação, do segurança, enfim, né? E que acabou baleando uma outra pessoa, e a gente está em busca até da informação do estado de saúde dessa senhora e também desse segurança aí que acabou levando um tiro na coxa. Então a polícia já, provavelmente, a delegada já solicitou as imagens das câmeras de segurança do interior do shopping center, que poderão esclarecer essas imagens, as circunstâncias desse assalto e, claro, o que mais interessa nesse momento, a identificação dos envolvidos nessa tentativa de assalto a essa joalheria. Concordo plenamente com a doutora Marita. O crime foi estudado, eles fizeram de forma premeditada, mas não contavam, repito, com o elemento surpresa, no caso, a reação dos seguranças.